Eu chegava sábado 7 horas da manhã e ia embora 11 horas da noite. E era quase todo sábado. Teve uma época da minha infância / adolescência que eu era da dança, pasmem. Eu era Daqui a da pouco dança. uns passinhos de dança do Marquinhos. Hoje eu aqui. tenho 2 espadas enfiadas em cada perna, que assim, não nem dobra. Eu era da dança, eu era do coral infantil, eu era do teatro infantil, eu era do coral adulto, porque eu já cantava no coral adulto. E era de mais alguma coisa que eu tinha arrumado pra fazer. Tipo, eu tava o tempo todo, meu final de semana inteiro, na igreja. Isso não é ruim. Porque o tempo que eu tava na igreja eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu poderia estar. Eu não conheço outra vida, velho. Cara, eu poderia estar usando droga, eu poderia estar. Enfim. Fazendo qualquer outra coisa. E queira ou não, você tá ali dentro, você tá sendo alimentado. Então eu vou ensinar isso pro meu filho. Eu vou ensinar meu filho a ter essa vida de servir na casa do pai, de tipo, encontrar onde ele se encaixa melhor. Mas assim, eu, por exemplo, eu vou evitar ao máximo que o meu filho chegue às 8 da manhã no sábado e saia às 11 da noite. Esse é o ponto, equilíbrio. E a gente volta de novo pra essa palavra. Não, exatamente. Porque foi justamente isso o maior dos problemas. Porque eu chegava muito cedo, e não era o problema de chegar muito cedo e sair muito tarde. O problema é que durante todo esse período que eu entrava muito cedo e saía muito tarde, eu só servia, e eu tava pensando já em 2, 3 cultos à frente do que eu podia melhorar. E minha visão, o que eu pensava era sempre isso. E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Cara, eu até comento com o Marcelo às vezes, cara, tem dia de noite, assim, até hoje, que eu fico acordado até 2, 3 da manhã porque eu não consigo dormir pensando nas coisas do futuro. E acontece que muitas das vezes isso me prejudica porque eu durmo muito mal. Muito, 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 muito mal. E eu tô tentando meio que consertar essa questão agora, né? E sem contar que eu tenho muita também déficit de atenção junto disso. Porque, por exemplo, muitas das vezes eu tô conversando com alguém pensando em outra coisa, né? Então, assim, é algo que eu tenho até me policiado aqui dentro das conversas que a gente tá tendo aqui, porque às vezes a gente tá conversando e, assim, eu tô pensando num outro convidado que vai vir depois e aí eu volto e falo, não, calma. Eu tenho isso, a síndrome do pensamento acelerado. A Tamires sofre muito comigo com isso. Porque às vezes a gente tá andando de carro conversando de uma coisa e aí uma palavra que ela me falou me fez lembrar de um outro assunto. E aí eu falo desse outro assunto, aí ela olha pra minha cara e fala assim, o que você tá falando? No seu pensamento, né? Tá. E assim, e a real é que a gente acha que isso é servir a Deus. Exatamente. E não faz por mal. Tipo, a gente acha que, eu sirvo. Você serve a Deus? Sirvo. Ah, mas o que você faz? Não, cara, teve uma época que no Livres, né, que a gente tava no Livres, louvor, e tipo assim, não tem técnico de som pra fazer o ensaio do Livres. Porque o nosso ensaio, sei lá, era 11 horas da manhã e o ensaio do louvor era 1 hora da tarde. Tipo, ninguém queria chegar às 11 pra ter que ficar até às 3 depois. Falei, não tem? Tem problema. Então eu vou aprender a mexer na mesa e vou ser Levanta a mão o técnico de som do Livres. E aí eu passava o ensaio assim, eu ia lá, cantava, saía correndo, ia pra mesa e eu ficava correndo assim, pela igreja, que nem um tonto. E aí falando, não tô me ouvindo, peraí. Aí corria pra mesa de som. E aí voltava pra cantar. E aí teve uma época que a gente não tinha baterista. Deu a crise dos bateristas. Aí você cantava, não tinha baterista. Tocava, aí eu falei assim, não, então eu vou aprender, eu vou fazer aula de bateria. E eu vou tocar bateria. Você toca bateria? Não. Mas o chá com pão ali pra segurar um culto? É nóis. E na minha cabeça, não, eu tô servindo. Não, isso é servir a Deus. Eu estou servindo a casa. Uhum. E aí eu tô falando que isso não é servir a Deus? Não. Eu tô falando que isso não é a ponta do iceberg do que de fato é servir a Deus. Do que de fato é viver o plano perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas. Uhum. Mas então toda a minha vida, agora eu vou fazer 30 anos essa semana. E aí tipo eu chego nos 30 anos de olhando para trás. 30 anos, hein, velho? Nossa. Você lembra quando você tinha 30? Não, ainda não cheguei lá. Quando eu chegar eu te falo. Marcelo tinha 30 anos, o Ademar de Campos lançou Tributa aí, ó. Que isso, mano? Não sei nem que música é essa, gente. Vou procurar no YouTube agora. E tipo, eu chego hoje a 30 anos de idade e olho pra trás e falo assim, cara, como foi bom crescer na casa de Deus, crescer na casa do Pai, como foi bom ter todos esses fundamentos, mas eu olho às vezes e falo assim, caramba, como eu perdi tempo com algumas coisas que... Não precisava. Cara, discussões, e tipo, mano, umas resenhas braba, velho, que você tem de bastidor de igreja que hoje eu olho pra trás e falo assim, nossa, velho. Pra quê?
Na boa, mano. Como diz o André Vadão, vocês não são crente, não, velho. É. Porque, cara, é isso. Tem muito disso, assim. E aí, a partir do momento que você começa a entender essas coisas, você tem um caminho a escolher. Ou você continua vivendo da mesma maneira, ou você busca, de fato, entender o que é servir a Deus e o que o Senhor quer para você. E aí, mais uma vez, eu sempre deixo isso muito claro. Toda a base, todo o background, tudo que eu tive nos 27 anos de Cristo Centro são 90% do que eu sou hoje. 90%, velho. Eu falo sem dúvida, assim, porque minha mãe tá envolvida nesse período. Meus amigos, minhas referências, minhas influências. Veio tudo de lá. Então, se eu também tinha maturidade espiritual para ouvir essas coisas e entender e aprender a discernir a voz de Deus, é por conta desse background, cara. Mas hoje, se você... Cara, hoje, assim... Eu tenho buscado muito entender no Senhor o que Ele tem pra mim. Ministerialmente falando e tal, assim... Algumas coisas eu já tenho uma certa noção, mas, cara, eu tenho buscado. Falar, Senhor, vê aí... O que você pretende pro futuro, cara, ministerialmente falando? O que você tem de alvo? Cara, você tem hoje... de sonho, assim? Cara, hoje eu não sei te responder isso. Você se vê fazendo o quê? Hoje, de verdade, eu não sei te responder isso. Porque eu tinha todo um plano de carreira na minha cabeça, né? É louco isso, né? Porque a gente começa a ver a igreja como uma empresa, né? Aí vem então, Deus e... eu tinha todo um plano de carreira destrói aquilo, fala, mano, que era... não é isso eu vou, cara. Beleza, agora eu sou líder de adolescentes. Então, e sou back no louvor. Então, o próximo passo é ser promovido a ministro de louvor. E aí, de ministro de louvor, eu vou para líder do louvor. E aí, de líder de adolescentes, eu vou para auxiliar pastoral, responsável por jovens e adolescentes. Aí, depois, eu vou para pastor de jovens e adolescentes. Tipo assim, cara, buscando... Olha que louco isso. Porque por mais que eu sempre falei assim, cara, nunca foi um cargo que me limitou a cumprir aquilo que o Senhor tem na minha vida. Mas então, assim, aí meio que você tava buscando... Mas na minha cabeça eu tinha o desenho de como deveria ser. Até isso. Eu queria controlar, eu queria desenhar qual que era o plano de carreira que eu ia seguir dentro da igreja. Cara, é bizarro isso. Porque assim, eu lembro que em uma das questões, quando eu saí de líder de adolescentes, né? Que eu tive a conversa, tal. E aí uma pessoa falou assim pra mim, falou, cara, mas você vai sair da liderança dos adolescentes? Olha tudo que você conquistou. Olha, tudo que o caminho que você galgou, e os adolescentes precisam de você, tal, e você não vai ser mais líder, você não vai ter mais influência. Eu falei, opa, peraí, não é um cargo de adolescentes que me faz, um cargo de líder que me faz cuidar das vidas dos adolescentes, ou de quem quer que seja, manja? Então assim, por mais que eu tinha essa visão meio deturpada de plano de carreira, eu sempre tive também muito claro que não era isso que me impediria de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Cara, quer ser líder? Quer ter o nome de líder? Quer ter o crachá de pastor? Ele é só o reconhecimento daquilo que de fato você já exerce, né? É isso, cara. Então eu sempre fui muito desapegado, mas sempre olhando... O foco tava no fazer, né? Exatamente. É diferente, né, cara? É diferente. Pô, você vai sair do... Cara, eu lembro uma situação que falaram assim pra mim. Ah, tá, o louvor dos jovens tá sem liderança, tá? Então a gente tá colocando você como... líder do louvor de jovens. Falei, poxa, responsa, né, tal, legal. Então, mas a gente já está vendo aqui, você faz muita coisa na igreja. Você vai ter que deixar de fazer alguma coisa. Falei, tá bom, então eu deixo de ser líder do louvor de jovens. Porque de tudo que eu faço na igreja, esse pra mim é o menos importante. É onde eu vou ser menos efetivo na vida de alguém. Eu estou no louvor ainda dos jovens, mas eu não preciso ser o líder. Aí eu falei, isso choca um pouco, né? Porque a gente tá acostumado que as pessoas querem poder. Uhum. Pequenos poderes, né? A síndrome do Power Ranger vermelho. Eu brinco muito com a síndrome do porteiro, né? Que é dos pequenos poderes. Eu tenho o poder de barrar a sua entrada. Eu não sou dono do prédio. Eu só sou quem autoriza você a entrar ou não, mas eu tenho o poder de barrar a sua entrada. E tipo, mano, eu nunca fui muito apegado nisso, velho. Isso, mano. Exatamente isso. Não, e tem muito, velho. Putz, é o que mais tem. É o que mais tem, cara. É o que mais tem. Porque as pessoas têm uma percepção errada. Falta entender de verdade o que Cristo ensinou lá lavando o pé dos apóstolos, velho. Nossa. Falta entender isso, mano. Falta entender que eu estou líder pra te servir. Uhum.
Eu estou líder Acho que você tá precisando montar um e-book gratuito. pra te servir. Mas eu aprendi tomando muito na cabeça, cara. Eu era um cara extremamente orgulhoso. Extremamente orgulhoso. Extremamente prepotente. Extremamente prepotente. Assim, difícil de lidar. Difícil de lidar, porque eu me achava, cara. Eu achava Isso é consequência, cara. Isso é consequência do seu trabalho lá. Consequência do seu trabalho ser tão efetivo, ser em tantas frentes, e a sua pouca idade. Assim, é natural que isso aconteça. A gente que tem pouca idade, a gente acaba sofrendo um pouco com isso. O problema é quando o cara tem muita idade e sofre com isso também, né? Não sei. Aí você vai ter que procurar alguém. Alguém de muita idade. Mas tem, cara. Tem. E assim. E, por exemplo, mudar de igreja foi um exercício de tratar esse meu orgulho. Porque você vai para um lugar novo, onde você não é ninguém. Você acabou de chegar. Tipo, em Cristo Centro, eu era o Marquinhos. Tipo, todo mundo sabia quem eu era. O Marquinhos? Todo mundo sabia quem eu era. E aí você vai pra um lugar... E isso, cara, se você não tomar cuidado, mexe muito com você. Mexe. O seu ego. Você fica insolente, você fica orgulhoso, você fica prepotente. E aí você vai pra um lugar que ninguém te conhece. Porque literalmente ninguém me conhecia. Quem me conhecia lá na igreja era o pastor e a pastora. E assim, e já tinha, tipo, 10 anos que eles tinham saído. Então, assim... Já nem lembravam direito. Conhecia naquelas. E aí você começa a receber várias palavras, cara, e aí, assim, muitas delas te confrontam com coisas que você já ouviu, muitas delas te confrontam com questões que você tinha como certas, e isso foi trabalhando meu orgulho, cara, no sentido de falar assim, cara, eu não sou nada, velho, na boa, não sou nada, Você chega achando que você é o cara, que você atingiu, e você vê que... Ninguém precisa de você. E aí foi aí, quando eu entendi isso, que o Senhor começou a me usar de novo. Porque eu tava no hiato na minha vida, assim, tipo, porque eu não ouvia a voz de Deus, eu não era relevante na vida de ninguém. Tipo. E lá hoje você tá servindo como? Como ministro de louvor. Ministro de louvor. Ministro de louvor. Então lá. Eu lembro que eu cheguei, uma das coisas que eu falei assim, eu falei, ó, eu quero participar do ministério de lavar o banheiro, mas não quero ser do ministério de louvor. Eu faço qualquer coisa. Abraço na porta. Barro o chão. Distribuição de lencinho. Fico na cantina. Mas não quero nada. Não quero nada com louvor, não quero. E... Dando risada que chegou a mensagem aqui. Que eu sou ministro de louvor e auxiliar da minha esposa. Nos BO que ela me coloca dentro lá. Que ela só inventa. Ai, caramba. Mas... E aí surgiu uma questão lá, tinha o louvor dos jovens lá, né? O Selá. E que quando a pastora Cíntia me procurou, ela me explicou toda essa questão do Selá e do que é o Selá na Bíblia, né? Essa palavra Selá. Quando você vai em Salmos, principalmente os Salmos que são cânticos, muitos deles terminam com Selá. E tem vários significados, mas um dos significados dessa palavra Selá é que é uma nota perfeita de adoração. O Selá, ele termina a adoração com uma nota perfeita. Você atinge uma nota perfeita de adoração. Cara, quando eu vi isso, eu falei, caraca, que louco isso, velho. Eu nunca tinha visto isso e tal. E era um projeto com os jovens, que todos eles tinham começado na música. E, cara, não sei nada de música.